Galera, hoje a gente vai fazer o teste de um game que tem aquela combinação bem interessante. Especificações baixas de hardware, porque ainda não está fácil fazer upgrade de componentes no computador. E o segundo bom motivo é que ele é grátis. Então, se você não tinha dinheiro para dar upgrade no hardware, provavelmente também está difícil talvez comprar um jogo a essa altura. E aquele game de graça é sempre bem-vindo. É sempre uma oportunidade de, quem sabe, você se divertir e sem gastar um tostão, que é sempre bem-vindo. O que nós temos aqui é o Super People. É um game que vem crescendo. Então a gente vem observando aí, principalmente nos gráficos da Steam, a gente vê que tem uma galera, aos poucos está acumulando galera jogando esse game. E ele é interessante porque ele é bem modestão. Então se eu for pular aqui nas especificações, na Steam, eu nasci em 1901. Descendo aqui, você vê na parte dos requerimentos que ele vai devagar, ó. Ele pede 8 GB de RAM, uma configuração que muita gente tem. Ele pede um Core i5 de quarta geração ou um FX 6300. Faz tempo que eu não vejo FX aparecendo em recomendação de hardware. Então tá tranquilo. Mas aqui na parte da placa de vídeo pesa um pouquinho mais. Uma GTX 960, que é uma placa popular já de uns anos atrás, e uma Radeon R7 370. São placas de vídeo antigas e intermediárias, mas dependendo de qual é a placa de vídeo que você tem hoje, talvez não esteja nesse patamar de performance. E especialmente o cara, para a gente testar esse tipo de situação de hardwares de baixa performance, já está devidamente posicionado aqui do meu lado. Este é o nosso PCzinho da crise, e a parte da placa de vídeo me preocupa, porque, bom, ele não tem. É um sistema baseado exclusivamente em gráficos integrados, o AMD Ryzen 3 3200G combinado com duas memórias de 8 GB, operando a 3000 MHz, e numa caixa que está bem tortinha, está bem cansada. Tá, cara, os últimos anos tem sido difícil para esse hardware e ele vem sofrendo cada vez mais. Mas vamos lá, força, tem que terminar aí esse ano com o que sobrou aí dentro e vamos tentar rodar o Super Pico. Então, partiu o gameplay. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia DC-to-DC, que reduz o ruído na onda da corrente. Design com cabos do tipo flat para melhorar o visual do seu sistema e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Bom, galera, já tô aqui com o jogo aberto e a vibe dele é bastante PUBG, para não dizer que é uma cópia, mas é basicamente um jogo que vocês já vão perceber que até o menu tá me lembrando em alguns aspectos. E a configuração que a gente vai começar jogando ele é Full HD, boa sorte. A gente está embaixo das especificações de hardware de chip gráfico, mas né, vamos ver no que vai dar. Com tudo no mínimo. Depois, de preferência, vamos ter que aumentar algumas configurações, como distância de desenho, esse tipo de coisa faz falta num Battle Royale, que você, de preferência, tem que ver as pessoas de longe que estão te atirando com uma mira 8x e que você morre sem perceber. Ok, começou a partida e tá... Então ali naquele aquecimento antes de a gente saltar, essas coisas não vão muito bem. 24 frames, é assim, eu tenho a ilusão de movimento, nós já estamos no mundo da ilusão de movimento existir, eu vejo movimentação, as coisas parecem que se movem, só que definitivamente eu estou na frente de uma tela de 140 Hz e mouse e teclado, tipo, é triste jogar a 20 e tantos frames. Sai, mano, vaza, velho, nem começamos, isso aqui é aquecimento, velho. Qualidade gráfica nem é das piores para alguém que está jogando em qualidade mínima. Só que aqui já deu para perceber, Full HD não é viável. Então a gente precisa reduzir a resolução, vamos precisar de menos pixels na tela. Só que uma coisa que aquece meu coração é que está começando a ficar mais comum alguns recursos, como por exemplo o Fidelity FX. Então esse é um game que já traz o Fidelity FX, ele nos dá a oportunidade de renderizar numa resolução menor, usar alguns algoritmos da AMD para tentar melhorar a imagem final, tentando manter um certo nível de nitidez, tentando não trazer muito ruído e tudo mais, e ele tem um recurso. Eu vou habilitar no modo equilíbrio, vou começar com equilíbrio. Lembrando que quanto mais eu avanço na barra do Fidelity FX, menor é a resolução de renderização. Nossa senhora, olha o que tá rolando lá no fundo. Tá tipo rolando uma rave naquela cerca. Ó, então, Full HD qualidade mínima, usando o Fidelity FX para ganhar uma performance, claro que, puta, tá vendo uns defeitos, olha as sombras, que bizarro que tá. Porque o Fidelity FX, o que ele faz? Ele tenta manter a nitidez aplicando um filtro de contraste. O problema é que, como a gente tem pouca informação, porque ele tá tendo que renderizar, sei lá, a qualidade deve estar bem pequena, cara, deve estar uns 720p, ia estar mais ou menos em qualidade
E agora que a gente tá no modo vindo pro Performance, mano, nós estamos com o Fidelity FX modo equilíbrio. Já tá indo quase pro modo Performance. O modo Performance, cara, pra cada um pixel ele precisa fazer 4. É bastante... Ou seja, a resolução é bem pequena. A gente tá numa resolução abaixo do HD, fazendo ele trabalhar para pôr em resolução Full HD. Então, tá vendo que tá trazendo muito artefato na tela. Só que em compensação subiu legal a taxa de quadros. A gente tá jogando agora na faixa de uns 44, 50. Nossa, essa cintilação distrai muito. Mas assim, tá feio. Tá, mas eu fico bem feliz com o resultado do Fidelity FX, que vê como, apesar da feiura, o contraste tá alto. Não tem aquela sensação de... Eu acho que eu vou mostrar para vocês. A imagem aqui, Fidelity FX. E se ao invés de eu usar ela, eu simplesmente pôr em HD a imagem, então agora é HD sem nenhum filtro. O nível de performance é até pior. E olha, eu acho que a imagem final me parece mais interessante, especialmente porque o Fidelity FX a gente não estava perdendo qualidade no HUD, né? O HUD estava sendo renderizado em Full HD. E não tem como reduzir mais que isso. Talvez tenha escala de resolução. Então, tipo, é melhor mesmo. O resultado é mais interessante. Ligar o Fidelity FX, colocar ele em algum modo aqui, tipo... Vamos por desempenho, ver como é que fica. Nossa senhora. Cintilação é uma tristeza. Isso, infelizmente, é uma coisa que o FSR não... Como ele não trabalha com filtro, é um filtro que não trabalha com o quadro anterior, ele não tem informações das bordas do frame anterior renderizado. Então, cada vez que ele renderiza, ele muda de ideia sobre alguns pixels, e o resultado é que a gente olha para a tela e tem umas coisinhas fazendo piscandinha. E outra coisa também que talvez vocês tenham notado é que eu piorei a qualidade gráfica, né? Eu baixei um filtro e não melhorou a nossa taxa de quadros. A gente ainda joga entre 45 e 50 frames. E o motivo, meus caros, é que o Ryzen 3200G tá ali, ó. 91, 94, 97. Bônus de sobrevivência. Ele tá sempre muito perto do 100% de uso e a Vega às vezes começou a cair até. Vou até forçar a mão. Vamos combinar Fidelity FX Super Resolution com uma resolução menor. Nossa senhora. Tá. Ganhamos performance. Ó. Subiu para casa dos 50, 60 frames. Eu não tenho nenhuma chance de ver alguém. Eu até achei que eu tinha visto alguém, mas era só uma cintilação. E, cara, veja o que acontece. A Vega tá, nesse momento, chegou a dar 50% de uso. Ela tá instável. Vê que ela tá começando a, eventualmente, ficar ociosa. É porque o Ryzen 3 3200G é o limitador agora. A gente não consegue, com esse processador, ultrapassar essa barreira. Tá parecendo aqueles memes de um JPG muito comprimido. De propósito. Tipo, as pessoas comprimiram ele muito só pra ficar com muita distorção. Eu tô jogando um daqueles JPGs. Mano, olha aquela cidadezinha ao fundo. Vocês acham que eu vou ter alguma chance de enxergar se tem alguém ali? Se alguém passar lá ao fundo... Ah, vai ser essa casinha aqui. Vamos pôr esses trecos aqui. Pegar isso aqui também. Não sei o que que é. Peguei. Ó, Mira 8X. Se pá, eu vou enxergar alguma coisa agora. Eu tô ouvindo, mas eu não enxergo. Ali. Será que tá atrás daquela pedra? Será que ele foi embora? Eu queria mais pixels. Ali. Tá onde? Por quê? Deixa eu até... Eu nem entendi como é que eu morri. O cara se mexia muito rápido. Esse é um PUBG que todo mundo é meio do universo Marvel, assim. Aí começa a ver os caras que voam, os caras que correm, os caras que... Tem os paranauê dele. Ok, um ponto importante aqui, galera. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso uso de processador tá... Além da linha do frame time tá muito bagunçada, então cada quadro tá vindo num ritmo meio esquisito em relação ao outro, a gente tem um problema de uso muito alto do Ryzen 3200G. E a verdade, galera, é que esse dia a gente tava adiando, mas tá no momento de dar adeus pra esse cara. A gente já usou muito esse processador na série do PC da crise, a gente já salvou muitos episódios nossos aí de PCs de baixo custo, muitas vezes foi a configuração que a gente sugeria para computadores até R$1.500. A verdade é que ele não custa mais R$1.500, ele está consideravelmente mais caro, então aqui até abrir na minha frente rapidinho aqui alguns preços que a gente encontra, eu chego a encontrar por 1.400 em alguns lugares, mas o preço dele é isso, é 1.500 para cima, é um produto que está muito difícil de ser encontrado. Então,
por exemplo, aqui na Kabum eu não encontrei disponível, na Pichau eu achei ele por uns 1.500, quase 1.600. E o problema é, além de ele ter triplicado de preço, quando a gente começou a série do PC da crise com ele custava em torno de R$499 em alguns episódios. A verdade é que esse é o Ryzen 5 5600G. Por exemplo, se a gente usar de referência a Pichau para os dois, ó, 1.550 e o outro aqui está 1.550 também. Nossa, eles estão o mesmo preço. Em alguns varejistas você encontra ele pelo mesmo valor os dois modelos. E computadores montados também estão com um preço bem parecido. Então você encontra aí uns 2.700, aqui com 5.600G. Máquinas montadas com 3.200G, você também já está encontrando aí numa faixa relativamente próxima, ó, 2.600, aqui um por 2.400. Ou seja, a diferença entre um Ryzen 3 3200G e um Ryzen 5 5600G normalmente o Ryzen 5 está custando 100, 200, 300 reais no máximo mais caro. Só que tem uma outra coisinha que talvez faça mais sentido. Bom, quando a gente olha a performance que nós tínhamos com o Ryzen 3 3200G comparado com a performance que a gente consegue com o Ryzen 5 5600G, a gente tem algumas mudanças bem interessantes. A primeira delas, quando a gente olha os gráficos, vai estar lá no nosso artigo, no link na descrição do vídeo. A gente pôs alguns testes e o primeiro deles, que é o de performance gráfica, o 3D Mark é muito focado em performance da GPU, do chip gráfico, a gente tem um ganho de 10%, que faz quase pensar que talvez você devesse economizar aqueles 100 reais e comprar um SSD. Então realmente na parte de gráficos eles são muito parecidos, porque inclusive o 3200G tem mais unidades gráficas Vega. Só que a Vega 7 do 5600G já é em 7 nanômetros, nós temos uma mudança de microarquitetura e ele opera frequências bem mais altas. Então lá estava operando na faixa dos 1260. Já vamos falar sobre frequências daqui a pouco, mas a frequência da Vega 7 é bem mais alta no 5600G. Só que tem uma diferença muito grande na parte de processador. Então a troca dos 7 nanômetros também troca a arquitetura. Aqui nós temos uma arquitetura no Ryzen 3 que é o Zen+, é a segunda geração da arquitetura Zen, que ainda tinha bastante problemas, como por exemplo aquele lance das latências das memórias, a necessidade de Infinity Fabric precisar estar numa frequência alta via memórias RAM mais rápidas. Ainda não tinha entrado em ação o Infinity Cache, o Gaming Cache, que a AMD colocou a partir da série 3000 e que ficou muito bom a partir da série 5000. Então na parte de processador nós temos uma microarquitetura melhor. E temos uma mudança de configuração. Esse cara é um 4 núcleos, 4 threads. Aqui a configuração sobe para 6 núcleos, então nós temos 2 núcleos a mais, ou também conhecido como 50% mais núcleos. Só que aqui está habilitado o SMT, que aqui não está. Simultaneous Multithread cria 2 threads por núcleo físico. Então, em threads, a gente salta em 3 vezes. O resultado, bom, nosso próximo gráfico é o Cinebench, e ele apresenta 121% de ganho de performance. Duplicou e sobrou 20%. O salto é muito grande, então a gente estava vendo aquele 3200G a 100% de uso no nosso teste inteiro. Aqui a gente tem uma margem muito maior de processador. E isso impacta em games, porque apesar da Vega não ser mais potente, o chip gráfico entre esses dois caras não muda muito, tem games que dependem de performance de processador. Então, por exemplo, o GTA, ele salta uns 50% de desempenho, porque apesar do gráfico ter o mesmo nível de performance, o processador fazia esse sistema parar em 120 frames no caso do 3200G. E isso também é perceptível também no CS, que subiu ali uns 30%, mesmo esquema. Ambos chips gráficos têm o mesmo nível de performance, mas o processador é tão melhor na série 5000 que o resultado é que ele tem um ganho de desempenho. E a gente tem a oportunidade de buscar esse desempenho também no Super People. E é por isso, senhores, que é chegado o momento, enfim, de a gente aposentar o nosso 3200G. Não há mais motivos para a gente continuar recomendando você montar este cara aqui com preço tão próximo ao modelo que é muito melhor. Então o PC da crise a gente sempre foca no custo mais baixo, não usar placa de vídeo, só que esse é um momento que apesar de estar gastando um pouquinho mais, é bastante óbvio pelos gráficos que eu acabei de mostrar para vocês. Essa troca chegou o momento, o 3200G já está se aproximando ao fim do seu ciclo de disponibilidade de mercado, então é hora de a gente dizer tchau para esse carinha. Mas já que a gente está dando um upgrade na bancada, que tá bem caidinha, como vocês podem ver, a nossa caixa montada na mainboard tá meio no grito já faz um tempo. Então esse PC a gente precisa atualizar ele pelo simples motivo que eu tenho medo de uma hora dessas pegar ele e ele desmontar na minha mão. Então a gente vai fazer o upgrade de toda a bancada, não apenas só do processador, mas a gente também vai dar um visual novo para ele, que vai estar em desenvolvimento. Então este carinha aqui, meio cansado, teve que sobreviver a uma pandemia e tudo, né?
já tá meio cansadinha. Nós vamos dar um upgrade e também trocar a bancada como um todo. E vamos aproveitar essa atualização para fazer uma coisinha. Em live, eu e o Cassiano testamos o 5600G e ele subiu muito as frequências. A gente pegou, se eu não me engano, 2400 MHz no gráfico integrado. Então, para a gente poder testar isso, vamos usar como mainboard este carinha aqui. Essa é uma B450 da Aorus. E vamos recomendar uma bancada com B, uma plataforma do chipset B, porque ele desbloqueia o overclock tanto de processador, que não é muito o nosso foco, acho que o processador não vai mais ser um problema depois desse upgrade, mas principalmente no chip gráfico. A gente pode buscar frequências mais altas para buscar mais performance. Então a galera que vê os nossos vídeos vai ter a referência. A gente vai sempre testar primeiro em estoque. Então se você quiser economizar uma grana e não trocar de plataforma, continuar... Eu tenho a placa da caixa-mãe, porque é meio que o gabinete do PC da crise. Se você quiser se manter numa A320, você vai ter a performance quando está em estoque. Agora, se você quiser buscar um pouco de overclock e gráficos integrados vão bem nisso, tem as plataformas B, que algumas de entrada são coisas de 100, 150 reais mais caros que a A320, então pode valer bastante a pena você dar esse upgrade para a plataforma B. E usando uma placa B, chipset B, a gente vai poder fazer esses overclocks e nos vídeos mostrar isso para vocês. Mas, hora de fazer essa troca. Bom, senhores, o upgrade devidamente feito e nós agora saímos então do 3200G e estamos neste cara aqui, no 5600. Algumas mudanças importantes em relação à bancada. Primeiro, aqui neste momento nós estamos com uma bancada temporária, então essa é uma bancada aberta, típica dos testes do Adrena. A gente ainda vai pensar o novo visual que o nosso PC, codinome PC da crise, né, o nosso PC com os gráficos integrados, a gente vai pensar um visual novo, até porque, bom, até pus pra lá, a caixa do PC da crise tá bem torta, não dava para continuar naquele projeto antes que ele desmanchasse na nossa mão. Então a gente está imprimindo algumas coisas e a gente vai mostrar para vocês à medida que a gente for avançando nesse projeto qual é a nossa nova ideia para esse nosso PC. Segunda coisa que talvez vocês repararam, aqui tem duas memórias diferentes e na minha tela também já está mostrando aqui. Nós temos duas memórias de 3200 MHz. Essa troca é por dois motivos. A lógica desse nosso computador é mostrar a performance de gráficos integrados para um cara lutando com orçamento apertado. 3200 MHz já são memórias bem mais acessíveis, já dá para fazer esse salto. E o 5600G dá suporte. Então 3200 não é um patamar mais entusiasta, é um patamar com suporte oficial e com preços relativamente baratos, com cada memória custando aí. A gente chegou, essas duas memórias da Ballistic, a gente chegou a escolher numa live junto com vocês, elas estavam acho que abaixo dos 200 reais cada um dos módulos de 8 GB. Então, tipo, é bem importante para quem vai jogar nos gráficos integrados ter memórias rápidas, porque isso impacta muito na performance dos gráficos integrados. Então, é importante a gente estar com esses 3200, vai beneficiar o Ryzen 5 5600G, mas principalmente a Vega 7. E a Vega 7 está aqui, a 400 MHz, mas vamos fazer isso aqui cantar, vamos pôr essa iGPU para rodar os games aqui, começar uma partida e mostrar as diferenças. Eu estou começando, nesse momento a configuração, eu voltei para o Full HD, usando tudo no muito baixo e usando Fidelity FX por enquanto no modo, vamos pôr no modo equilíbrio. Eu não quero voltar para o HD, estava muito ruim. Vamos tentar manter em Full HD e reduzir o que for necessário via o Fidelity FX da AMD. E vamos ver no que dá. Uou! Então, a gente já tem 60 frames. A gente está limitando a taxa de quadros aqui em algum lugar? Taxa no lobby 60, aqui está ilimitado. Está ilimitado, a gente está batendo 60 porque... é o limite do que consegue. Mas veja como é curioso. A gente tem uma unidade computacional Vega menos, mas é bom lembrar que ela opera 1900 MHz. Lembra que eu falei que ia mudar bastante isso? Ela anterior operava 1240, 1260. Esse cara aqui está 1900 e eu não fiz nada. Isso aqui é a configuração de fábrica dele. E como a gente tem um processador muito mais eficiente, está 30% de uso Ryzen agora. Mesmo o chip gráfico não tendo mudado muita coisa, a gente tem muito mais eficiência por parte do processador. A linha do frame time tá uma delícia comparado com aquele ataque cardíaco que estava rolando antes. Vamos começar a partida, vamos ver. Vamos pular num lugar bravo. Quero tretar, vamos ver. Onde os jovens pulam? Eu vou pular em Tahoma, parece nome de fonte.
quase certeza que tem uma Tahoma News Roman, alguma coisa assim. Olha as taxas de quadro chegando aos 90 frames, quase 100. Isso, se você não tem um processador capaz de empurrar isso, não adianta a Vega empurrar essa taxa de quadro se o processador segurava. E o 3200 estava segurando isso. Mas os benefícios da memória mais rápida, tudo isso está impactando. Apesar de a gente ter dito que a Vega 7 e a Vega 8 não são tão diferentes em performance, lembra que a gente está com uma memória bem mais rápida agora. E não temos mais um gargalo de processador. Então, nos momentos que a Vega terminou o serviço dela, ela não fica esperando o processador entregar mais serviços. O resultado é uma taxa de quadros que, ó, já tá na faixa dos 60, cara. Olha, tá bem bom já, tá? Eu vou ser sincero, eu jogaria assim. Eu acho que o Fidelity FX faz um bom trabalho em aumentar para a resolução final. Eu vejo... Eu tô vendo artefatos. Tô vendo alguns artefatos. Deixa eu ver até se ele me deixa configurar. Ele tinha uma intensidade aqui, mas não sei se... Ele tá com nitidez bem alto. Vamos ver se não é uma boa melhorada. Se a gente... Continua cintilando, mas pra mim tá melhor assim. Já tô bem acima de 60 frames. Sendo justo, o 3200G teria se saído melhor com uma memória 3200, mas principalmente nessas gerações Zen e Zen+, não é sempre que se opera acima dos 3000 MHz nas memórias RAM de forma estável. Então já ia sugerir para vocês algo que não necessariamente ia funcionar bem. E a segunda coisa é que não tem suporte oficial. Então tem umas vantagens que a gente está dando para o 5600G, mas o resto é mérito de processador. E ele dá suporte às memórias mais rápidas também. E o impacto é bem perceptível. Daria para eu ligar, sei lá, um V-Sync aqui para parar de dar tanto tearing. Ou, né, se tiver suporte à plataforma que você for usar e usar uma atualização de tela assíncrona. Show! Só que é claro, a gente não pôs numa plataforma Z para deixar ele em clock padrão. Então vou me esconder aqui. Vamos para os overclock. A gente conseguiu sem dificuldades 2.400. Eu vou tentar 2.400. 2.399. Subi pouca coisa aqui. Vou pôr 25. Vamos lá ver se vai ficar estável. Bom, meu overclock chegou aos 2.399, fez 2.387. Subiu um pouquinho a performance. Ficou bem estável, as temperaturas estão bem... Lembrando que a gente está usando aqui a solução Cooler Box, mais básica da AMD, então a gente não está dando uma solução de resfriamento muito potente, até porque não precisa. Tá tudo bem? Da onde? O resultado final não mudou, mas a trajetória foi bem mais confortável com o novo hardware. Então realmente é visível pro Super People fez muita diferença a gente ir pro 5600G. Mas tem um detalhe importante que eu quero falar aqui. Este é um momento de despedida muito importante. Este carinha aqui é um guerreiro que nesse momento de aposentadoria merece todo o nosso respeito. Então, a primeira vez que o 3200G substituiu o 2200G foi no nosso capítulo com o Fortnite, capítulo 2. A gente já tinha testado Fortnite até em APUs há muitos anos atrás. E aí, no capítulo 2, a gente viu que era o momento de atualizar os nossos testes. E foi a primeira vez que o 3200G entrou em ação. Isso foi lá nos idos de 2019, lá pro finzinho do ano de 2019. Então foi o primeiro episódio com este cara aqui. E ao total, galera, desde o primeiro episódio, nós tivemos 25 games testados no Ryzen 3200G. Esse cara segurou muita pedrada, especialmente o grande destaque é a pandemia, porque como os preços das placas de vídeo dispararam, os gráficos integrados viraram alternativa para muita gente, então esse cara teve que encarar desde o lançamento de Red Dead, COD Warzone, Battlefield, teve Assassin's Creed, teve muita coisa que foi lançada nesse intervalo e esse cara segurou vários desses títulos, quer dizer, alguns desses títulos. Então, entre os destaques negativos, eu com certeza coloco games como o The Medium, que rodou horroroso. Outro game que rodou com muita dificuldade foi Outriders, foi um dos games que a gente não conseguiu manter uma taxa de quadros da faixa dos 30 FPS. Battlefield era um jogo que rodava legal em gráficos integrados, mas o Battlefield 2042 a gente não conseguiu, tanto por causa de um problema do processador. Então, no caso aqui, o nosso Ryzen 3200G é um quad-core sem muita performance, então ficou bem instável o gameplay, mas os gráficos também não deram conta. Então nós tivemos alguns destaques bastante negativos e o grande destaque vai para o Call of Duty Modern Warfare. Foi o único jogo que nem abriu. Na época que ele lançou ele estava dando muito problema
e no caso a gente abria, mexia no menu, dava um pouquinho de tempo e crashava. Lembrando que esse foi o hardware que também teve que sobreviver ao lançamento do Cyberpunk 2077, e por incrível que pareça, não foi dos piores. Ele entra junto com Outriders nos jogos que não rodam nem a 30 frames em HD qualidade mínima. A gente, inclusive, foi uma das primeiras implementações da AMD Fidelity FX, e que não salvou o dia, ele ficava bem fora de foco e era difícil manter os 30 frames mesmo assim, então ficava no território do injogável junto ali com Outriders e seja lá o que for que aconteceu com o The Median. E fechando agora, mas falando dos grandes momentos, eu acho que o 3200G teve alguns testes que eu fiz que ele brilhou demais. Então eu fiquei muito surpreso que dava para jogar Red Dead Redemption, mesmo que seja em qualidade mínima, 30 frames HD. Para mim é impressionante que esse hardware que não é feito para lançar, não é feito para encarar jogos AAA, rodou com sucesso nessa configuração. Outro destaque para mim nessa trajetória do 3200G como ele rodou Days Gone, foi um jogo que rodou muito bem em vários hardwares e não foi exceção no PC da crise. Ele realmente nos gráficos integrados do 3200G deu para jogar legal. E entre os destaques dessa trajetória aqui, os games que não apenas rodam, mas rodam até com um nível de qualidade legal, eu destacaria o Hitman 3, que dava para jogar até em Full HD 30 frames, ou se você quisesse buscar mais próximo de 60 frames, dava para baixar para 900p qualidade baixa, mas dava para jogar com um nível de qualidade bastante aceitável. Outros jogos que dava para rodar legal nele é o caso do Humankind e também do Gears Tactics. Nós estamos falando de jogos por turno, estratégicos, que dava para até forçar um pouquinho as taxas de quadro um pouco mais para baixo para pôr mais qualidade. Afinal, ele era um jogo que não precisava de taxas altas, ele é de estratégia tático. E para mim o campeão dessa série de vídeos aí, mais de 2 anos testando o PC da crise, o game que melhor rodou nessa configuração dos gráficos integrados foi o Forza Horizon 5. Foi um jogo que na reta final, a essa altura do campeonato, prestes a aposentar esse hardware, a gente pôs configurações como configuração média. Enquanto a gente lutava quase sempre em HD no mínimo, torcendo para dar 30 frames, Forza Horizon rodou suficientemente bem para a gente começar a arriscar até umas configurações intermediárias, começar a brincar com Full HD. Fazia tempo que eu não via um lançamento nos dar espaço para fazer esse tipo de coisa. Então, galera, é com essa vibe de agradecimento, hashtag gratiluz, que nós nos despedimos do Ryzen 3 3200G, um processador que muita gente conseguiu jogar graças a ele, a sua performance, de seus gráficos integrados, nos serviu muito bem. Infelizmente, acompanhou a triste trajetória da mudança de preços, então a gente começou apresentando ele como um processador de R$500 e termina se despedindo dele como um processador de R$1.500 no mercado, e praticamente fora de linha. Mas nesse período em que uma placa de vídeo sozinha custa mais caro do que isso, ele realmente salvou a galera que precisava ter uma configuração que rodava alguns games. E é isso, nós somos muito gratos a essa dupla aqui. E que chegou o momento, aquele momento que depois que ele já entregou, o guerreiro já venceu essa batalha, é hora da muito merecida aposentadoria desse sistema.